Meu nome é Mercedes, tenho 71 anos e morei a vida inteira aqui em Fortaleza, no bairro da Praia de Iracema. Trabalhei 35 anos como empregada doméstica na casa da família Alencar, uma família rica que tinha um casarão enorme de frente para o mar. Comecei lá com 16 anos, ainda menina. Minha mãe tinha morrido de parto. Meu pai bebia e me batia. Quando a dona Eulália me ofereceu trabalho na casa dela, eu aceitei na hora. Dormi lá durante todos esses anos, num quartinho nos fundos. Pequeno, mas era meu. Cuidei daquela casa como se fosse minha. Limpava, cozinhava, lavava, passava, cuidava das crianças da família. Vi os 3 filhos do casal crescerem. O Ricardo, a Mariana e o Pedrinho. Troquei fralda deles, dei banho, ensinei a ler, levei para a escola, fiz comida que eles gostavam. Com o tempo, a dona Eulália e o doutor Henrique começaram a me tratar como se eu fosse da família. Me chamavam para as festas, me davam presente de aniversário, me levavam junto nas viagens. Quando a dona Eulália ficou doente, com câncer, fui eu quem cuidou dela até o último dia. Fiquei 3 meses acordando de madrugada para dar remédio, para limpar, para fazer companhia. Ela morreu nos meus braços, segurando minha mão. As últimas palavras dela foram: "Mercedes, você é um anjo. Obrigada por tudo." Eu chorei tanto naquele enterro quanto as filhas dela. Talvez até mais. Depois que a dona Eulália morreu, o doutor Henrique ficou perdido. Eu continuei cuidando da casa e dele. Fazia a comida que ele gostava, cuidava das roupas dele, fazia companhia nos finais de semana quando os filhos não vinham. Os filhos tinham crescido e cada um tinha seguido sua vida. O Ricardo virou advogado e morava em São Paulo. A Mariana se casou com um empresário e morava num condomínio de luxo em Fortaleza mesmo, mas longe. O Pedrinho, o caçula, fez medicina e foi trabalhar no interior, em Sobral. Passaram-se 10 anos. O doutor Henrique foi envelhecendo, ficando mais frágil. Eu também estava envelhecendo, mas continuava firme, cuidando dele e da casa. Foi numa terça-feira de manhã que ele teve o derrame. Eu estava fazendo café quando ouvi o barulho dele caindo no quarto. Corri, liguei para o SAMU, fiquei do lado dele até a ambulância chegar. Fui junto para o hospital, fiquei lá os 3 dias que ele ficou internado. Ele não resistiu. Morreu na quinta-feira à noite. Liguei para os 3 filhos. Eles vieram para o enterro. Choram, fizeram aquele teatro todo de filho que sofre. Mas eu sabia que tinha anos que eles mal visitavam o pai. Era eu quem fazia companhia para ele todo dia. Depois do enterro, a Mariana me chamou na sala da casa. "Mercedes, a gente precisa conversar", ela disse com aquele tom de voz sério. O Ricardo e o Pedrinho estavam lá também, sentados no sofá. Todos vestidos de preto, com cara de velório. "Pois não, minha filha", respondi. Eu ainda os chamava de minha filha, meu filho. Tinha criado eles, afinal. "A gente decidiu vender a casa", soltou o Ricardo direto. "O mercado imobiliário aqui na praia de Iracema está muito valorizado. Essa casa vale alguns milhões. A gente vai dividir o dinheiro entre nós 3. Senti um frio na barriga. "E eu?", perguntei com a voz tremendo. "Você o quê?", perguntou a Mariana, franzindo a testa. "Eu moro aqui faz 35 anos. "Você trabalha aqui, Mercedes?", cortou o Ricardo. "Não mora, trabalha. E agora que papai morreu, a gente não precisa mais dos seus serviços." Aquilo foi um soco na boca do estômago. Mas vocês cresceram comigo. Eu cuidei de vocês desde pequenos. Eu cuidei da sua mãe quando ela estava doente. Eu cuidei do seu pai até o último dia. E a gente sempre pagou você direitinho todo mês", falou o Pedrinho. Sempre depositou o salário, as férias, o 13º. Não tem nada a reclamar, não." "Não é questão de dinheiro",
Eu disse com lágrimas começando a descer. É que essa casa é a minha casa. Vocês são a minha família. Eu não tenho mais ninguém. A gente entende, Mercedes, disse a Mariana com aquele tom falso de pena. Mas a gente também tem nossa vida. Tem contas para pagar, filhos para criar. Essa casa vale muito dinheiro e a gente precisa dele. Quanto tempo eu tenho? Perguntei, limpando as lágrimas. 2 semanas, respondeu o Ricardo. Tempo suficiente para você arrumar suas coisas e encontrar outro lugar. 2 semanas? Mas eu tenho 71 anos. Onde eu vou arrumar casa em 2 semanas? Isso não é problema nosso, Mercedes, disse o Pedrinho, levantando do sofá. A gente já te pagou tudo que era devido. Inclusive, a gente vai te dar uma gratificação de R$10.000 pela dedicação que você teve com nossos pais todos esses anos. R$10.000. 35 anos da minha vida valiam R$10.000 para eles. Tem seu FGTS também, continuou o Ricardo. Deve dar uns 20.000, talvez mais. Com esse dinheiro você aluga um cantinho e vai levando a vida. Eles saíram da sala. Me deixaram ali, parada, em choque. Nos dias seguintes, eles começaram a trazer gente para visitar a casa. Corretor de imóveis, possível comprador, decorador. Eu estava ali ainda morando. E eles traziam estranhos como se eu fosse parte da mobília. Uma vez eu estava fazendo almoço na cozinha e a Mariana entrou com uma mulher loira, cheia de pulseira. Essa é a cozinha, disse a Mariana. Precisa de uma reforma, mas é espaçosa. Elas ficaram falando como se eu não estivesse ali. Eu me senti invisível. Comecei a procurar casa para alugar. Com a aposentadoria de um salário mínimo e os R$30.000 que eu ia receber, precisava achar algo barato. Mas tudo era caro. Fortaleza tinha ficado cara demais. Consegui achar um quartinho numa pensão no bairro do Mucuripe, longe da praia, perto do mercado de peixe. Era pequeno. Tinha mofo na parede. O banheiro era compartilhado com outras 3 pessoas. Mas era o que eu podia pagar. No dia que eu saí da casa, depois de 35 anos, nenhum dos 3 estava lá. Deixaram a chave com o porteiro do prédio ao lado para eu entregar. Nem se despediram de mim. Peguei minhas 2 malas de roupa, minha caixa de fotos, meu terço e fui embora. Olhei para trás uma última vez e chorei. Ali tinha sido minha vida inteira. Os primeiros meses na pensão foram horríveis. Eu acordava de noite com barulho de briga, de música alta, de gente bêbada gritando. O quarto era abafado, sem janela direito. A comida da pensão era ruim, gordurosa. Eu ficava deitada na cama olhando para o teto rachado e pensando: para isso que eu trabalhei a vida inteira? Para terminar assim? Caí em depressão. Parei de sair de casa. Só ia no mercadinho da esquina comprar o básico. Emagreci, fiquei com a pele amarelada. Achei que ia morrer ali, sozinha, esquecida. Foi numa tarde de quinta-feira que a dona Nenzinha, a dona da pensão, bateu na minha porta. Mercedes, tem uma moça aqui querendo falar com você. Estranhei. Quem ia querer falar comigo? Desci e encontrei uma moça jovem, uns 30 anos, com um caderno na mão. Dona Mercedes? Ela perguntou sorrindo. Meu nome é Luísa. Eu sou jornalista. Estou fazendo uma matéria sobre empregadas domésticas que trabalharam a vida inteira para uma família e foram abandonadas na velhice. A senhora se incomodaria de conversar comigo? A princípio eu não quis. Tinha vergonha. Mas ela insistiu. Disse que minha história podia ajudar outras pessoas. Topei. Conversamos durante 2 horas. Contei tudo. Os 35 anos na casa, como eu cuidei das crianças, como cuidei da patroa doente, como fiquei com o patrão até ele morrer e como fui despejada em 2 semanas com R$10.000 de gratificação. A Luísa ficou revoltada. Isso é desumano, ela disse.
A senhora deu sua vida toda para essa família e eles te jogaram fora como lixo. É a vida, respondi resignada. Não tem que ser assim não, dona Mercedes. A senhora tem direitos e sua história precisa ser contada. A matéria saiu no jornal uma semana depois. Ocupou 2 páginas inteiras, com foto minha e tudo. O título era: Depois de 35 anos dedicados a uma família rica, empregada doméstica é despejada e abandonada na velhice. A repercussão foi enorme. A notícia foi parar nas redes sociais, foi compartilhada milhares de vezes. Gente revoltada com a família Alencar, gente mandando mensagem de apoio para mim. Teve até gente que quis me dar dinheiro, mas eu não aceitei. O que eu não esperava era que essa exposição ia mudar minha vida completamente. 3 dias depois da matéria, recebi uma ligação. Era de uma moça chamada Fernanda, dona de uma ONG que ajudava idosos em situação de vulnerabilidade. Dona Mercedes, eu li sua história e fiquei muito tocada. Eu gostaria de te oferecer uma oportunidade. A gente tem um projeto aqui na ONG de culinária nordestina. A senhora sabe cozinhar comida típica? Sei sim, minha filha. Cozinhei a vida inteira. Que tipo de comida a senhora sabe fazer? Baião de 2, panelada, buchada, carne de sol, macaxeira, tapioca, cuscuz, tudo que é comida cearense eu sei fazer. Perfeito! A gente está precisando de alguém para dar aula de culinária nordestina para os jovens da comunidade. Seria um trabalho voluntário no começo, mas a gente fornece lanche, transporte e depois de 3 meses a gente te contrata. Você topa? Topei na hora. Comecei a dar aula na ONG. Ensinava os meninos e meninas a fazer comida nordestina de verdade, daquela que a gente aprende com a avó, com a mãe. Ensinava o ponto certo do baião, como temperar a carne de sol, como fazer a massa da tapioca ficar sequinha. Os alunos me amaram. Me chamavam de vó Mercedes. Eu me sentia útil de novo, viva de novo. Depois de 3 meses, a Fernanda me contratou. Não era muito dinheiro, mas somado com a aposentadoria, dava para viver melhor. Consegui alugar um apartamentinho simples, pequeno, mas era só meu. Foi numa dessas aulas que eu tive uma ideia. Tinha uma aluna, a Jéssica, que sempre ficava pedindo para eu ensinar receita de tapioca recheada. Ela dizia que queria vender, mas não sabia como fazer direito. Eu comecei a ensinar ela, e ela começou a vender na praia. Fazia tapioca recheada com coco, com queijo, com carne seca, e vendia para os turistas na praia de Iracema. Ela me contou que estava ganhando muito bem. Aquilo me deu uma ideia. E se eu também fizesse isso? Peguei meu dinheiro que sobrava no fim do mês, comprei uma chapa elétrica, uns ingredientes e comecei a fazer tapioca em casa. Testei várias receitas, vários recheios. Tapioca de carne seca com queijo coalho e manteiga de garrafa. Tapioca de camarão com requeijão. Tapioca de frango com catupiry. Tapioca doce de banana com canela. No sábado seguinte fui vender na beira-mar. Levei tudo numa caixinha de isopor, com a chapa, uma mesinha dobrável que eu comprei usada. Vendi tudo em 3 horas. As pessoas adoraram. Vinham experimentar por curiosidade e voltavam para comprar mais. Comecei a ir todo fim de semana, sábado e domingo, das 5 da tarde às 10 da noite. O dinheiro começou a entrar. No primeiro mês eu fiz R$ 1.500. No segundo mês, R$ 2.300. No terceiro mês, R$ 3.000. Percebi que tinha futuro ali. Comprei uma barraca de lona melhor, uma chapa maior, mais ingredientes. Criei uma identidade visual. Tapiocas da vó Mercedes, sabor de mãe. A Jéssica, minha aluna, me ajudou a fazer um banner no computador e imprimir. A clientela foi aumentando. Turista adorava. Pessoal local também. Eu conversava com todo mundo, contava a história, dava risada.
Fazia questão de que cada tapioca fosse feita com capricho, na hora quentinha. Em 6 meses eu tinha juntado dinheiro suficiente para alugar um pontinho fixo. Achei um espacinho pequenininho, 10 metros quadrados, bem na orla da beira-mar. O aluguel era caro, mas eu apostei. Montei meu quiosque, pintei de amarelo e verde, as cores do Ceará. Coloquei umas mesinhas de plástico do lado de fora. Fiz um cardápio bonito. E o negócio explodiu. No primeiro mês, no ponto fixo, eu faturei R$10.000. 10 mil! Eu não acreditava. Tinha semana que eu vendia mais de 500 tapiocas. Tive que contratar ajudante. Primeiro chamei a Jéssica, que topou na hora largar a barraca dela e vir trabalhar comigo. Depois contratei mais 2 meninas da comunidade. 1 ano depois de ter saído da casa da família Alencar, humilhada e jogada fora, eu tinha meu próprio negócio funcionando, estava faturando bem e tinha conseguido me reerguer. Mas a vida tinha preparado mais uma surpresa para mim. Num sábado à noite, estava cheia de cliente quando eu vi 3 pessoas se aproximando. Reconheci na hora. Era o Ricardo, a Mariana e o Pedrinho. Eles estavam de bermuda, camiseta, chinelo, parecendo turistas. Me viram e congelaram. "Mercedes!" disse a Mariana, arregalando os olhos. "Boa noite", respondi seca, continuando a fazer uma tapioca. "O que você está fazendo aqui?" perguntou o Ricardo. "Trabalhando. Esse é o meu quiosque." Eles se entreolharam, surpresos. "Seu quiosque?" repetiu o Pedrinho. "Isso mesmo. Tapiocas da vó Mercedes. Vocês querem pedir alguma coisa ou só vieram olhar?" O clima ficou tenso. A gente só estava passeando e te vimos aqui", disse a Mariana sem graça. "Não sabia que você tinha um negócio." "Pois é, a vida continua, né? Depois que vocês me jogaram fora, eu tive que me virar. E me virei." "Olha, Mercedes, a gente sente muito", começou o Ricardo com aquela voz falsa. "A gente estava numa situação difícil na época, tinha muita coisa acontecendo." "Situação difícil?" Eu ri, mas era um riso sem alegria. "Vocês venderam a casa por R$3 milhões, 1 milhão para cada um. E eu, que passei 35 anos cuidando de vocês, recebi 10 mil de gratificação e 2 semanas para sair." "A gente errou, tá?" disse a Mariana. "Mas a gente estava pensando só no dinheiro, na nossa vida." "Exatamente. Vocês sempre pensaram só em vocês. Quando era para eu limpar o cocô de vocês, dar banho, fazer comida, cuidar quando estavam doentes, aí eu servia. Mas quando ficou velha e não servia mais, vocês me jogaram fora." "Não foi assim", começou o Pedrinho. "Foi exatamente assim", cortei. "Mas sabe o que eu aprendi? Que eu não preciso de vocês, que eu sou capaz de me levantar sozinha. Vocês me tiraram o teto, mas não tiraram minha dignidade. Não tiraram minha vontade de viver." O silêncio caiu pesado entre nós. As pessoas ao redor estavam olhando, percebendo a tensão. "Agora, se vocês me dão licença, eu tenho clientes para atender. Se quiserem pedir tapioca, é R$10 cada. Se não quiserem, podem ir embora." Eles ficaram mais alguns segundos parados, sem saber o que fazer. Depois foram embora, de cabeça baixa. Eu voltei a fazer minhas tapiocas, mas estava tremendo por dentro. Não de medo, de raiva, de indignação, mas também de orgulho. Orgulho de mim mesma. Naquela noite, depois que fechei o quiosque, eu sentei na areia da praia e olhei para o mar. As luzes da orla refletindo na água, o barulho das ondas. Respirei fundo. Tinha passado 71 anos. Tinha trabalhado a vida inteira para os outros. Tinha sido usada, descartada, humilhada. Mas tinha me levantado, tinha recomeçado e estava vencendo.
Os meses foram passando e meu negócio só crescia. Virei referência de tapioca em Fortaleza. Saí em blog de turismo, em guia gastronômico, em matéria de jornal de novo. Mas dessa vez, como empresária de sucesso. Abri um segundo quiosque, na Praia do Futuro. Depois um terceiro, em Canoa Quebrada. Hoje, 2 anos depois daquele dia terrível em que fui despejada, eu tenho 4 pontos de venda, emprego 12 pessoas e faturo cerca de R$50 mil por mês. Consegui comprar um apartamento pequenininho, quitado, ali perto da praia do Mucuripe. Não é luxuoso, mas é meu. Tenho minha sala, minha cozinha, meu quarto, meu banheiro, tudo meu. Também passei a ajudar outras empregadas domésticas que passaram pelo que eu passei. Criei um projeto na ONG da Fernanda, onde a gente ensina culinária, artesanato, costura, para mulheres mais velhas que foram abandonadas e precisam recomeçar. Tem a dona Conceição, de 68 anos, que trabalhou 40 anos numa casa e foi mandada embora sem aviso. Hoje ela trabalha comigo, faz as tapiocas doces. Tem a dona Raimunda, de 73, que foi abandonada pela família para quem trabalhou 30 anos. Ela faz cocada e vende nos meus quiosques. Tem a dona Socorro, de 70, que estava morando na rua quando eu a encontrei. Hoje ela cuida da limpeza dos quiosques e tem um quartinho para morar. Eu vejo essas mulheres renascendo. Vejo a dignidade voltando. Vejo elas sorrindo de novo. E isso não tem preço. Também comecei a dar palestras em sindicatos de empregadas domésticas, em associações, em igrejas. Conto minha história e ensino que é possível recomeçar, que a idade não é barreira, que a humilhação pode ser o começo de algo novo. Teve uma vez que uma senhora de 75 anos veio falar comigo depois da palestra. Ela estava chorando tanto que mal conseguia falar. Tinha sido despedida depois de 50 anos na mesma casa. 50 anos! E tinha recebido R$5 mil de gratificação. Eu abracei ela, conversei, dei esperança. 3 meses depois, ela me ligou toda feliz. Tinha aberto um negócio de doces caseiros e estava vendendo bem. E a família Alencar? Bem, a vida deu uma volta neles também. Soube por terceiros que o Ricardo teve problemas na advocacia dele. Quase perdeu a licença por conta de um processo de má conduta. O escritório dele quebrou. A Mariana se separou do marido empresário. Ele tinha uma amante. Ela ficou só com a casa e uma pensão pequena. Teve que voltar a trabalhar depois de anos sem fazer nada. O Pedrinho continuou médico em Sobral, mas soube que ele desenvolveu depressão. Tem tomado remédio forte. Não desejo mal para nenhum deles, de verdade. Mas não posso negar que senti uma certa justiça da vida. Teve um dia que a Mariana apareceu no meu quiosque de novo. Estava sozinha dessa vez. Chegou perto do balcão. Esperou a fila de clientes acabar. Mercedes, eu posso falar com você? Olhei para ela. Estava diferente, mais magra, com olheiras, com roupa simples. Fala, disse sem sair de trás do balcão. Eu vim pedir desculpas, de verdade. A gente foi horrível com você. Você não merecia. Não merecia mesmo. Eu estava pensando só no dinheiro, no meu conforto. Não pensei em você como pessoa, só como empregada. E isso foi desumano. Respirei fundo. Eu te criei, Mariana. Você chorava no meu colo quando tinha pesadelo. Eu te ensinei a ler. Eu te consolei quando você levou fora do primeiro namorado. E você me jogou na rua em 2 semanas. Ela começou a chorar. Eu sei, e eu tenho vergonha. Eu queria tentar consertar. Não sei como, mas queria. Não tem como consertar, Mariana. O que foi feito, foi feito. Mas se você quer paz de consciência, pode fazer uma coisa. O quê? Trata bem as pessoas que trabalham para você. Se você tiver empregada, faxineira,
Qualquer pessoa que te sirva, trata com respeito, com dignidade. Porque essas pessoas são gente, têm sentimento, têm vida. Não são descartáveis. Ela acenou que sim, chorando. E outra coisa, se você ou seus irmãos estiverem em dificuldade financeira e precisarem de trabalho, eu posso arranjar alguma coisa aqui. Não por vocês, mas porque eu não sou como vocês. Eu não abandono ninguém. Ela me olhou com surpresa. Você faria isso mesmo depois de tudo? Eu faria, porque eu aprendi que a gente não desce ao nível de quem nos fez mal. A gente se ergue acima disso. Ela saiu dali chorando. Nunca mais voltou. Mas sei que aquela conversa mexeu com ela. Hoje, com 71 anos, eu olho para minha vida e vejo que valeu a pena ter passado por tudo aquilo. A dor, a humilhação, o abandono. Tudo isso me ensinou quem eu realmente sou. Descobri que sou mais forte do que imaginava. Descobri que tenho talento, capacidade, valor. Descobri que não preciso de ninguém me validando para eu saber que sou capaz. Também aprendi que família não é sangue. Família é quem está do seu lado. A Fernanda da ONG é mais família para mim do que os 3 que eu criei. A Jéssica, minha funcionária, é mais filha para mim do que eles algum dia foram. E aprendi que nunca, nunca mesmo, é tarde para recomeçar. Tem gente que acha que depois dos 70 a vida acabou, que a gente só tem que esperar a morte chegar. Mas eu provo todo dia que isso é mentira. Eu trabalho, eu produzo, eu crio, eu ajudo, eu vivo. Acordo todo dia às 5 da manhã. Vou para os meus quiosques, supervisiono, ajudo a fazer tapioca, converso com clientes, dou risada. Volto para casa à noite cansada, mas feliz. Cansaço de quem trabalhou, não de quem sofreu. Nos finais de semana eu reúno minhas funcionárias na minha casa. A gente faz comida juntas, assiste novela, conta história. Viramos uma família mesmo. A dona Conceição diz que eu salvei a vida dela. Mas, na verdade, ela e as outras é que salvaram a minha. Porque me deram propósito de novo. Me fizeram sentir útil, necessária, amada. Hoje, quando eu passo na frente daquele casarão onde eu trabalhei 35 anos, que agora é de outra família, eu não sinto tristeza, não sinto raiva, não sinto nada. É só uma casa. Uma casa que já foi minha prisão e agora não significa nada. Minha vida de verdade está nos meus quiosques, com minhas tapiocas, com minhas meninas, com meus clientes que viraram amigos. Tem um senhor, o seu Agenor, que vem todo sábado comer tapioca e conversar comigo. Ele tem 80 anos, é viúvo, mora sozinho. A gente virou amigos. Às vezes eu faço uma marmitinha especial para ele levar para casa. Tem a dona Fátima, que vem todo domingo com as netas. As meninas me chamam de vovó. Elas não sabem, mas eu também as chamo de netas no meu coração. Tem o Marquinhos, um menino de rua que sempre ficava pedindo dinheiro na orla. Eu comecei a dar comida para ele, conversar com ele. Hoje ele trabalha comigo, ajuda a limpar, a organizar. Arrumei uma vaga para ele num abrigo. Ele está voltando a estudar. É isso que é vida de verdade. Não é casa grande. Não é dinheiro no banco. É conexão humana. É fazer diferença na vida de alguém. É se sentir vivo. Minha história não é história de vingança. Não é sobre fazer os Alencar pagarem pelo que fizeram. É sobre libertação. Libertação da dependência, da submissão, do papel de vítima. Eu escolhi não ser vítima. Escolhi me levantar. Escolhi lutar. E escolhi vencer. E se eu, com 71 anos, com apenas a 4ª série do primário, sem dinheiro, sem família, sem nada, se eu conseguir dar a volta por cima, qualquer pessoa consegue. O segredo não é ter sorte. O segredo é não desistir. É se levantar toda vez que a vida te joga no chão. É acreditar que você vale mais do que as pessoas dizem que você vale. Eu valia mais do que 10 mil reais.
Eu valia mais do que aquelas 2 semanas de prazo. Eu valia mais do que 35 anos de servidão. Eu sempre vali mais. Só precisei descobrir isso. Hoje eu sei quanto eu valho. E ninguém nunca mais vai me fazer esquecer disso. Essa é minha história. A história da Mercedes, que era empregada e virou empresária. Da Mercedes, que era descartável e se tornou inesquecível. Da Mercedes, que estava no fundo do poço e escalou até o topo. E se você está passando por algo parecido, se você está sendo humilhada, abandonada, desvalorizada, saiba que sua história não termina aí. Esse pode ser só o começo do seu recomeço. Levanta, sacode a poeira e mostra para o mundo do que você é capaz. Porque você é capaz. Acredite em mim. Você é capaz. É.